Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Amém. Graça e paz. Glória a Deus. Vamos lá. Já oramos, como é costume. Nossas aulas são gravadas para que a gente possa estar utilizando e outros irmãos possam também estar sendo abençoados com essas aulas. E agora vamos para a nossa última aula. Glória a Deus. Amém. 11ª aula de introdução do Antigo Testamento 2. Hoje nós terminamos nossa matéria. Estaremos tratando do livro de Daniel e alguns profetas menores que faltaram. Já tratamos da maioria dos profetas menores, Amós, Oséias, Jonas, Obadias, Joel, Miqueias. Pincelamos sobre Sofonias, hoje a gente vai dar mais uma pincelada neles. Já tratamos sobre Naum, e hoje nós ficaremos com Daniel, com Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Como é costume, hoje eu não vou ler um texto na abertura, mas eu vou fazer uma citação. Eu quero fazer uma citação de 3 profetas, que é o profeta Daniel, que é o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Por que eu quero falar sobre eles? Porque o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles vão falar e vão profetizar ao povo de Deus logo depois do regresso do cativeiro. E o profeta Ageu, ele vai dar um destaque muito importante para o templo, tanto para a construção do templo, quanto para que o povo de Deus se dedicasse nessa obra e nesse projeto de erguer o templo. E o profeta Zacarias, ele vai trabalhar em sintonia com o profeta Ageu, mostrando o seguinte: olha, vamos ser piedosos, vamos ser intensos, vamos ser fervorosos. E por que eu estou falando sobre isso? Eu quero, nessa minha abertura, usar esses 3 irmãos como uma ilustração viva. Porque Daniel, ele não tem o templo, ele está lá na Babilônia, mas ele vive, eu diria, os princípios espirituais do templo na Babilônia. Podem ver que Daniel não tem o acesso ao templo. Ele está numa terra longínqua, ele está ali, foi levado como cativo, como prisioneiro. Deus o exalta, o agracia, mas em meio a tudo que ele passa, nós sabemos do quê? Que ele está distante da casa de Deus. No entanto, a vida e a obra de Daniel foi uma vida e uma obra como se ele vivesse no templo de Salomão, que já não existia mais. Eu queria parafrasear dizendo que o templo e a glória de Deus foi levada para a Babilônia por meio da vida de Daniel. Dentro de Daniel, né? Dentro dele. É aquilo que Jesus disse, que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, a glória de Deus, ou como alguns irmãos chamam, a Shekinah, isso dá uma boa discussão teológica, mas hoje não é a pauta nossa, mas a glória de Deus que habitava no templo, essa mesma glória de Deus que habitou em Abraão e em todos os servos de Deus no Velho Testamento, e que Deus fez questão de marcar ali a sua presença por meio do templo, porque logo depois do estabelecimento da monarquia, Israel já estava num estado. Então Deus agora, de fato, ele permite a construção do templo, derrama a glória dele, e nós conhecemos a história e trabalhamos muito bem aqui durante esses dias, mostrando que o templo não fez com que o povo de Deus deixasse de ser castigado pelos seus pecados. E Deus usa a Babilônia para destruir Jerusalém e o templo. E agora Daniel é levado para a Babilônia, mas a glória de Deus é manifesta na Babilônia pela vida de Daniel. Deus cumpre a sua promessa de 70 anos de castigo ao povo judeu. O povo judeu regressa agora com Zorobabel, regressa com Esdras, regressa com Neemias, e ali há a reconstrução do templo. E nessa reconstrução agora vem o profeta Ageu e chama esse povo
ao compromisso de reerguer o templo. E é interessante que nós vemos que Deus usa Ageu para quê? Para que o povo também não ficasse naquela comodidade, porque nós vamos estar estudando aqui, que esse povo que regressa, agora, eles também regressam felizes, sim, mas também numa nova perspectiva de liberdade, de bênção, mas ao mesmo tempo acontece a mesma coisa, que é a acomodação, mas Deus mais uma vez levanta um profeta para dizer, olha, vamos cuidar da casa de Deus. Nós sabemos que a casa de Deus ela é importante, mas ela só tem sentido quando essa casa de Deus ela é abundante em nós. Então eu poderia dizer que agora o profeta Ageu, ele vai ser esse canal de Deus, destacando essa importância de mostrar para o povo de Deus, olha, meus servos, minhas servas, vamos dar valor àquilo que Deus fez conosco ao longo dos anos e dos séculos. E vamos agora que Deus está nos dando uma chance, vamos cuidar da casa de Deus, porque é na casa de Deus que nós vamos nos encontrar com o Eterno. E logo na sequência vem o profeta Zacarias, também trabalhando nessa mesma dimensão, mostrando sobre essa beleza e essa grandeza que é nós temos o quê? Uma vida piedosa, uma vida intensa, uma vida de zelo na presença do Senhor. Porque, irmãos, é da nossa natureza. O quê? A gente muitas vezes avacalhar, é da nossa natureza a gente acomodar, é da nossa natureza nós, muitas vezes, como dizia minha professora no MBA, ela falava assim, nós somos indolentes. Em outras palavras, nós somos preguiçosos. Nós precisamos ser despertados a praticar algo. E no que se diz respeito à vida espiritual, nós precisamos ser despertados. E Zacarias vem, então, com uma palavra de restauração a esse povo que tinha regressado, para que eles não perdessem essa espiritualidade, para que eles valorizassem o sacerdócio, valorizassem aqueles grandes modelos como foi Davi, valorizasse a Deus acima de tudo, porque, de fato, Deus estava tendo misericórdia do seu povo. Tá bom, meus irmãos? Eu deixo assim essa breve reflexão, como é costume meu na abertura, tá? E agora vamos trabalhar no livro de Daniel, tá bom? Tudo bem? Ok. Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Então, interessante aí a questão do templo, né? A valorização do templo. A gente vê que eles banalizaram depois no Novo Testamento, né? Jesus até falou, né? Sim. A mulher samaritana não é aqui, não é lá. Deus verdadeiro e adorador. Adora a Deus em espírito e em verdade. A localização geográfica já não era mais tão importante, né? Você falou Daniel estava ali, e aquela disciplina que deu Deus para eles, para o povo todo lá no cativeiro, era para eles servir. Agora, você não tem tempo, você não tem mais lugar nenhum, você vai ter que me adorar ali. Daniel foi o exemplo que Deus falou. Porque, né, Júnior, nós notamos que, pode ver, né, Júnior, Deus sempre vai preparar algumas coisas ao longo dos séculos. Nós vemos que a revelação de Deus ela é progressiva e ela é paulatina. Verdade. Deus separa Abraão como né, uma pessoa que mora em tendas e manifesta a glória dele para Abraão. E aí Deus vai se revelando. Então, nessa revelação que Deus vai dando, podem ver que em toda revelação há uma linguagem espiritual que permeia a revelação. Em algum momento, Deus vai e dá um rito novo, permite algo a mais, e vai sempre se mostrando para as suas gerações diante daquilo que ele acha necessário, né? Mas, como você falou, a banalização, nós somos muito fácil a se corromper, né? Nós temos os ritos, nós temos as práticas, e pode ver que a história do povo de Deus também, eles achavam que o fato deles se circuncidarem estava bom, o fato deles guardarem o sábado estava bom, o fato de esporadicamente jejuarem estava bom. E Deus levanta os profetas dizendo, olha, a circuncisão tem que ser no coração, o jejum tem que ser na alma, no espírito, né?
E, então, e guardar o sábado é importante, mas não é só guardar o sábado. É muito mais do que isso. Então, é da nossa natureza ficar com apenas o aspecto legalista e religioso. Isso, E é verdade. da natureza de Deus nos despertar para uma vida Sim, mais intensa, né? motivação, né? Tá bom? Então, hoje, irmãos, eu vou estar compartilhando aqui o livro do Alice, que é o nosso livro-texto, e depois vou estar trabalhando. Hoje, eu trabalhei muito pouco com o livro do Rio e do Alto. Hoje eu vou trabalhar mais com o livro do Rio e do Alto e vou compartilhar algumas imagens aqui na tela para a gente poder estar trabalhando nos profetas menores. Vou estar trabalhando no Alice, no livro de Daniel, e nos demais profetas menores, vou estar trabalhando no livro do Rio e do Alto, tá bom? E já aproveitando mais uma vez, terça-feira que vem começaremos introdução ao Novo Testamento. O livro-texto é esse, Panorama do Show. Novo Testamento, do Robert Gundry, da Vida Nova. Olha que Agora, eu vou deixar também como uma segunda opção esse outro livro, que são Janelas para o Novo Testamento, do Enéas Tonini e do João Marcos Bentes. Pode sim, ser comprado um dos dois, mas eu vou dar preferência para o é Panorama isso aí. do Novo Testamento. Ao Ok, mesmo tempo, é um desses dois que vocês vão ter que comprar. Quem puder comprar os dois, ótimo. ok. Ao mesmo tempo, eu vou pedir um trabalho do livro do pastor Ernesto Nini, O Eu Período tenho isso aí. Terrível. Ótimo, então Só maravilha. que eu tenho, a capa dele não é assim, não, é mais moderna. É Ah, então aquela capa ótimo. dura, capa dura, Ótimo, é uma edição mais nova, né? mais nova. Isso. E também fica uma indicação dessa obra, né, do F.F. Bruce, Merece Confiança no Novo Testamento. É uma Uhum. indicação. Esses 4 livros serão uma base boa para a gente estar trabalhando em É para a vida, introdução. né? Hã? É para a vida esses livros, né? Exato, né? É claro, sempre saem livros novos, mas já fica aqui a indicação Sim, para sim. os irmãos que estão aqui fazendo essa aula e para aqueles que futuramente vierem fazer esse módulo via IAD. Então, essa é a indicação para introdução Uhum. do Novo Testamento 1 e 2. Agora, é claro, outras obras que vocês queiram comprar ou me indicarem ou de repente apreciarem, vocês me passam, que aí eu faço uma apreciação e dou uma recomendação. Como eu já venho Ok. explicando para vocês, eu faço questão que os nossos livros sejam de uma escola Básico, né? ortodoxa, sejam de uma escola bem tradicional, no sentido da teologia, para que Uhum. não caímos no risco de comer na cozinha liberal, tá bom? Hoje, por Ok. exemplo, quando formos falar aqui de alguns profetas menores, vocês vão ver algumas discussões assim, tem algumas discussões que eu nem vou gastar muito tempo sobre essa questão liberal, porque não é o foco, não é a pauta. Mas a cozinha liberal, eu acho que ela mais prejudica do que ajuda, né? É, Tá então. bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos agora aqui ao compartilhamento da tela. Livro que nós vamos estar trabalhando aqui, Daniel. replicando a de Daniel. Antes disso, eu só quero, lembrei de algo importante. Deixa eu só mudar aqui o compartilhamento. Eu quero só lembrar aos irmãos que nós estamos seguindo a questão cronológica. Uhum. Imprimi esse calendário aí, Essa tabela, né? mas não ficou por completa, não. Ele imprimiu colorido e tal, mas ficou parcial, não ficou toda. Hum, Vou ver se eu é, consigo reduzir, né? sim, Comprimir, sim, fazer a compressão. isso. Então, nós já tratamos aqui da maioria dos Muito legal isso aí, profetas. muito bom. Muito legal, muito legal. Eu peguei pela internet, né? Como eu já venho mencionando, é do André Uhum. danielhenk.com.br, é um site dele. Não o conheço pessoalmente, mas eu gostei muito dessa tabela. E então nós já tratamos aqui de Jonas, Amós, Oséias, Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Sofonias eu pincelei e hoje a gente vai falar sobre Daniel, Abacuque e Ageu e Zacarias e depois Malaquias, né, seguindo aqui essa ordem, tá bom? Então indo agora para o nosso livro, vamos lá.
Deixa eu abrir aqui o outro compartilhamento. Joia. Joia. Então, Daniel, meu querido irmão Júnior, tem a bondade de fazer as honras para nós? Ok. Livro de Daniel. Introdução. Autoria Introdução. do título. Autoria. Título. Daniel significa Deus é juiz ou meu juiz. Um nome que também sugere o tema do livro, a soberania de Deus sobre as nações. Joia. Ok? Certíssimo, né? Esse é o significado. Deus é juiz ou meu juiz. No hebraico, esse i, no caso, né, na letra, quando está no vocábulo hebraico, tem a ver com essa correspondência para mim, para eu, né? Então é o meu juiz, né? E realmente nós iremos ver já já essa relação bem curiosa dos nomes dos profetas com a obra que eles fazem. Podem ver que para os judeus o nome tem uma relação direta com uma revelação de Deus ou com um acontecimento sagrado. E curiosamente, eu acredito que até mesmo por uma questão de vocação divina, os profetas também, a grande maioria dos profetas e a obra deles tem a ver com o nome deles, né? Então, é muito interessante. Júnior, como hoje temos bastante coisa para a gente trabalhar, eu só vou pedir para você estar lendo os textos em destaque, tá bom? Então, Ok. o autor... Autor, membro da família real, Daniel nasceu em Jerusalém, em 623 a.C., aproximadamente, durante a reforma de Josias e no princípio do ministério de Jeremias. Olha, essa informação é muito rica. Logo no começo do ministério de Jeremias, quando estava tendo ali as reformas com o pai de Jeremias, ou melhor, com o pai de Jeremias, isso nos dias de Josias, o pai de Jeremias, deduzimos que era sumo sacerdote. Jeremias, logo na sequência, vem profetizando. Nasce quem? Nasce Daniel. Ele deve ter visto tudo que estava acontecendo, participado. E é muito curioso isso, porque um pouco antes de Josias, acontece aquilo que nós já sabemos, que eu vou até compartilhar novamente aqui para vocês. Eu vou até colocar um outro modo de compartilhamento, que é bastante interessante, que é esse daqui, que aí facilita o compartilhamento, que é esse daqui, ó. Olha que interessante, só recapitulando rapidamente aqui. Reinado de Josias. O reinado de Josias vem logo na sequência do reinado de Manassés e Amon. Lembrando que Manassés é o filho de Ezequias. Ezequias foi um rei muito bom, piedoso, que andou nos passos de Davi. Foi um rei como Josias. Nós temos alguns reis que marcaram a história de Israel, seguindo os passos de Davi. E nasce Manassés. E Manassés, ele foi um rei muito cruel, muito pagão, como Acás. Olha que interessante, né, irmãos? É um mistério. Como pode de Acás, que veio de um avô, que era o Uzias, aquele rei piedoso também, e Jotão, que também era temente a Deus, vem um Acás. Acás era maldoso, cruel, sacrificou seu filho para os ídolos, se uniu ao rei da Síria para contra-atacar a Síria e Israel. Acás realmente foi um rei muito mau da tribo do norte. De Acás vem Ezequias, que não puxa nada para Acás, se torna um rei memorável, que anda nos passos de Davi. Há um elogio muito grande da parte do Senhor quando o profeta Jeremias está escrevendo o livro de Reis, falando que não teve nenhum rei que foi como Ezequias, que caminhou como Davi, dando esse destaque de beleza, de graça na vida de Ezequias. E vem Manassés. Como pode de Ezequias nascer um filho como Manassés, cruel, e Amon logo na sequência? E durante esses 5 décadas do reinado de Manassés, houve uma apostasia imensa. Ele praticou tudo de ruim que Deus desejava, que Deus não desejava que a tribo do norte nem a tribo do sul praticasse, mas aqui a tribo do sul consegue praticar com Manassés. Ele tem um pequeno arrependimento no final, mas fica, vamos dizer assim, o arrependimento dele
não anula a obra que ele fez. Pode ter anulado na vida dele, mas as marcas do que ele fez foi horrível. Tanto quanto Acaz, ele também sacrifica o seu filho, etc. e tal. Vem Amon, que também não é um bom rei, e logo na sequência vem Josias. E Josias é um rei muito piedoso, muito temente a Deus, muito fervoroso. Então, estou fazendo essa recapitulação só para refrescar a memória de vocês. E Daniel, então, nasce nesses dias em que o profeta Jeremias estava iniciando seu ministério. Esse foi o contexto de Daniel. Logo na sequência, Daniel também vislumbrou alguns filhos de Josias não seguirem os caminhos dos pais. Eu estou sendo enfático aqui, irmãos, porque isso para mim é uma incógnita que eu não entendo. Eu confesso para vocês, eu não sei como um filho consegue se desprender de um pai mau e dar passos tão honrados, e um outro filho que deveria seguir os passos desse pai, desse rei que foi tão piedoso, se inclina para o pecado. É um mistério. Eu não consigo compreender. Eu confesso que eu sei que Deus ele tem a sua sabedoria, tem a sua presciência, tem a sua sapiência, mas eu não consigo entender o que passa no coração dos homens num momento como esse. Eu fico, quando eu vejo essas histórias, né? Porque isso é muito forte, né? Pode ver que Daniel nasce durante o ministério de Jeremias, e o ministério de Jeremias foi um ministério muito, muito difícil, porque, como eu disse aqui, logo depois de Josias, Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias foram terríveis, né? Pode falar. É interessante que você falou da índole de alguns reis aí. E, na verdade, os reis saem do meio do povo, né? São figuras que surgiram da comunidade de Israel, né? Assim como você tem Ezequias, que era um rei temente a Deus, você também tem tem Daniel, que também sai do meio da comunidade e ele representa Deus na sua vida, né? Na vida de piedade, piedoso, como você usa, né? Sim. Servindo a Deus. E é curioso, né, Júlio? Porque, por exemplo, Daniel está na corte, né? Daniel Exato. poderia, assim como Isaías, ter vivido uma vida no pecado, mas ele escolhe uma outra vida, né? Então é Verdade. interessante, né? Eu estou Então, bem, eu livrei a minha pele, quero saber de mais ninguém. Poderia pensar exatamente. assim, individualista, né? É, Mas não foi. não foi. Ou seja, né, Deus ele sempre vai levantar os seus remanescentes, né? Então Uhum. continua a leitura, por gentileza, Júnior. Tá. 2, né? Isso. Levado à Babilônia por ocasião do primeiro exílio, 605. Foi selecionado para o serviço real depois de um período de 3 anos de estudos especiais, ter recebido o nome de Beltesazar, uma das divindades da Babilônia. Prossegue? Prossegue. Em 603, aos 20 anos aproximadamente, Daniel foi declarado governador da província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Eu Isso queria é só genial. queria fazer só um destaque aí. Hum, Eu estava pensando hoje, ele tem uma semelhança com José, né? Até a idade, que sim. foi 17 anos, foi José Uhum. para o Egito, ele também disse que foi com 17 anos para. Então, você vê, Júnior, uma coisa maravilhosa, muito bem lembrado, e eu gosto muito de comparar esses dois irmãos, porque tanto Daniel quanto, quanto José, eles fazem o que eu disse na minha abertura. Eles levam a glória de Deus na vida deles aonde eles estão. Integridade. Eles estão no. Daniel está na Babilônia e a glória de Deus é manifesta por meio dele lá na Terra Estranha. Ele é um capturado, ele é um escravo. Ele está na corte de Nabucodonosor, mas os privilégios eram maiores, sim, mas as responsabilidades também. Pode Sim. ver que quando Nabucodonosor tem um sonho e ninguém consegue interpretar, todos estavam prestes a morrer, inclusive ele. Ou seja, tem privilégios? Tem, mas isso não queria dizer muita coisa. Verdade. Ele poderia morrer. E ele mesmo, vivendo uma vida ali com certas regalias,
ele não quis as regalias, assim como Daniel no Egito, mas ambos manifestam a glória de Deus onde estão. E aqui, irmãos, é isso que é o mais magnífico para nós, porque e é essa a grande mensagem da vida deles na Terra Estranha, porque muitas vezes nós achamos que nós precisamos estar numa redoma sagrada para desfrutar da presença de Deus, e não é. A redoma sagrada, para a gente desfrutar da presença de Deus, somos nós próprios. Nós somos o templo do Espírito Santo. Pode ver que essa revelação que Paulo recebe de Deus, mostrando que nós somos templos do Espírito Santo, eles não tiveram esse entendimento literário, mas eles tiveram esse entendimento como? Na prática. A vida deles, sendo guiada pelo Espírito Santo, fizeram com que eles fossem templos do Espírito Santo no Egito e na Babilônia. Então, isso é magnífico, porque quando nós entendemos que Deus está na nossa vida e nós estamos ligados a Ele espiritualmente, e essa presença dele é maior do que a questão apenas material, ela é espiritual e ela é em nós, nós podemos viver igreja e reino de Deus no trabalho, na faculdade, no leito de enfermidade, ou até numa prisão, como Paulo. E Paulo foi presenteado com as revelações de Deus, mostrando que nós somos templos do Espírito Santo e que nós somos cartas vivas de Deus. Então isso é maravilhoso, né? Então é fantástico isso. E você vê, ambos os jovens, ambos convictos da sua decisão. Isso me faz lembrar Daniel diante dos 450 profetas de Baal, né? Não fiquem com dúvida ou cocheando entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, sirva-os. Se o Senhor é Deus, Elias, né? Falei quem? Falei quem? Daniel. Elias, obrigado. Se Baal é Deus, sirva-os. Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Não fiquem com dúvida, né? Não sejam coxos do pensamento. Cocheando, né? Vem de coxo. Vem de Cláudio, claudicar, né? Manquejar, mancar. Né? A palavra Cláudio é aquele que manca, né? Aquele que anda mancando. Quando nascia uma criança com uma deformidade, ele era especial, ele mancava. O nome, o pai geralmente chamava de Cláudio, né? Poderíamos dizer que Jacó, depois que foi tocado na sua articulação da coxa, claudicou para o resto da sua vida. No entanto, olha que interessante, Jacó, ele andava perfeitamente diante dos homens, mas era um imperfeito diante de Deus. Ele passa por uma experiência com Deus no Vale do Jaboque, em Peniel, e agora Deus o fere, e quando Deus o fere, ele é marcado por Deus, nunca mais ele anda como ele andava outrora. Ou seja, a partir daquele dia, Jacó passou a andar mancando, mas ele mancou diante dos homens, mas diante de Deus ele foi, eu diria, galardoado, né? Porque nunca mais andou mancando. Pelo contrário, ele andou ereto, agora como um príncipe de Deus, porque o nome Israel é príncipe, né? Aquele que luta como um príncipe. Glória a Deus, né? Fantástico. Então, José e Daniel... O senhor tinha que falar disso na terça-feira, meu pastor. Oi? O senhor tinha que falar disso na terça-feira. Ah, é? Graças a Deus. Eu preguei na quarta-feira e eu preguei sobre Jacó. Jacó. Ai, meu pai. Mas deixa anotado aí para próxima. Vou anotar. Eu geralmente eu faço isso nos meus esboços, Gil. Eu depois que eu prego, aí vem algumas ideias, eu vou lá para o esboço e eu acrescento. Porque eu não sei quando eu vou pregar de novo, né? Ou se um dia, né, eu editar todos os meus sermões, só para vocês terem uma ideia, eu durante esses anos todos, desde 2011 para cá, que eu venho dando aula sistematicamente, eu parei de trabalhar sobre os livros, né? Eu só lancei aquele meu primeiro livro, não lancei mais nenhum. Mas assim, eu tenho muitos projetos, mas tá tudo aí, ó. Tudo ali guardadinho para uma hora editar, né? E assim, graças a Deus, tenho bastante material, mas assim, como tudo na vida, a gente tem que trabalhar com muito afinco em qualquer projeto. E como agora o meu propósito é treinar obreiros, então eu estou dedicando muito tempo para o seminário. Então eu não estou tendo tanto tempo para poder trabalhar nos livros. Vai chegar a hora.
se Deus permitir, for da vontade dele, aí eu vou estar editando. Mas assim, tem vários, já tudo eu diria, assim, pelo menos uns 10 para sair, se Deus quiser. Orem por nós, tá? Então, Amém. fica aí a dica, Gil. A ideia veio depois, anota, Poxa, põe lá no esboço, né? Eu costumo fazer isso. Quando eu pego uma outra ideia, uma ilustração de alguém que eu gosto, eu vou lá, anoto, ponho a fonte, falo, opa, isso daqui é fantástico. Porque a gente não sabe quando a gente vai usar de novo, né? Mas voltando, irmãos. Então, Daniel é esse servo de Deus brilhante, é esse servo de Deus, assim, especial, que faz uma obra maravilhosa. Continuando aqui, então, né, ele se torna, né, como nós acabamos de ver, o principal de todos os governadores, né? Então, leia para nós, é no querido terceiro, né? irmão. Agora é o quarto, né? É o quarto. Quarto, é. Durante um período de quase 70 anos, Daniel serviu a 6 governadores babilônios e a 2 persas. No governo de 3 deles, Nabucodonosor, Belsazar e Dário I, foi elevado a primeiro-ministro. Ocupou essa função durante o cativeiro final de Judá e o regresso dos cativos. Glória. Meus irmãos, eu Esse gosto de... Esses homens de Deus, eles me empolgam tanto, era Ned, né? porque, olha que fantástico, o começo dele é brilhante, a trajetória dele é magnífica, e o final da vida dele é triunfante. Semelhante a José, governador. Exatamente. E por que esses servos de Deus me empolgam? Percebam, irmãos, um servo de Deus que é cheio do Espírito Santo, ele tem um começo brilhante, ele tem um meio brilhante, tem um fim triunfante. É magnífico. Poucos são aqueles que andaram nos passos de Salomão, que começam muito bem e declinam. A grande maioria se mantém, ou seja, como eu aprendi em certa ocasião com o pastor Bill Hybel, eles têm intensidade, eles têm constância. Linear, né? Eles são constantes, eles são regulares, para não dizer uma regularidade que vão Sim. se aperfeiçoando. Isso é maravilhoso. Caráter, né? É. E aqui me faz lembrar, sabe o que, Júnior e irmãos? Isso me faz lembrar a parábola dos talentos, né? Aquele que tem, Deus ainda acrescenta mais. Sim. Quem tem, Deus acrescenta mais. Sabe, Eu né? aprendi também com um pastor, deixa eu ver se eu vejo o livro dele aqui, Gordon MacDonald. Pastor Gordon MacDonald. Ele disse o seguinte, que o dom que nós recebemos um dia no ministério, ele é aperfeiçoado. Aqueles que recebem um dom, ao longo do ministério, aquele dom vai sendo aperfeiçoado. E em algum momento da corrida ou da carreira cristã, Deus faz com que esse servo receba novos dons. É um mistério de Deus. Eu deduzo ser tudo isso um presente de Deus para nós. E isso me apaixona. Daniel é esse exemplo. Olha como ele foi influente. Agora, lembra, nós estudamos a vida de Jeremias. Jeremias também foi assim. Sim. Isaías também foi assim. Ou seja, é intenso, irmãos. Olha os anos, durante um período de quase 70 anos. Ou seja, uma vida longeva, uma vida produtiva, uma vida repleta de significado. Glória a Deus. Né? Interessante. Agora, querido irmão Gil, leia para nós a autoria. A autoria. Como acontece no livro de Isaías, esse também é muito controvertido quanto à autoria e data em que foi escrito. A autoria de Daniel foi contestada pela primeira vez por Porfírio em 275 d.C. e é universalmente contestada pelos críticos modernos. Bom, aqui, meus irmãos, é aquele debate que a gente já sabe, eu já comentei, vocês leiam, não só nesse livro, mas leiam nos outros livros, ele vai ser muito contra-argumentado, eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso, não é que não seja relevante saber, é relevante, mas eu diria não é o mais importante. É relevante, mas não é o mais importante. Por quê? Porque, de fato, os liberais, os críticos, eles vão tentar jogar água no feijão porque faz parte da teologia liberal.
na minha opinião, eles acabam gastando tanto tempo com algo periférico que esquecem do principal. Sabe aquela questão? Alguém já contou uma história mais ou menos assim. Chegaram para uma pessoa e perguntaram assim: o que tem nessa folha? Aí, o que tem nessa folha? Dá para vocês verem? Tá em branco. Hã? Nada. Não deu para ver? Não tem nada. Um ponto pretinho. Um ponto preto. Então. Deixa eu melhorar aqui. Chegaram para uma pessoa e perguntaram: o que tem nessa folha? Aí a dinâmica é mais ou menos essa. 90% ou 99% das pessoas disseram: nessa folha tem um ponto preto. Mas o que mais? Tem um ponto preto. O que mais? Tem um ponto preto. Aí o interlocutor, né, falou assim: não, é uma folha branca que tem um pontinho preto. Que predomina é o branco, não é o preto. Na minha opinião, a escola crítica, os liberais, eles pegam os pontinhos e gastam tanta energia nos pontinhos que eles deixam de fazer aquilo que, de fato, os puritanos, os pietistas, os ortodoxos fazem, que é mergulhar no texto, que se deliciar no texto. Na vida de Daniel, por exemplo. A vida de Daniel, por exemplo, vou dar aqui apenas uma síntese. Daniel foi governador da Babilônia. Daniel passa, como a gente acabou de ver, olha que interessante, vamos voltar lá. Olha lá. Ele passa. Onde foi ver? Ele serve 6 governadores da Babilônia e 2 persas. 6 e 2 persas. Ou seja, olha a experiência que ele tem com Nabucodonosor, Belsazar e Dário I. Foi elevado a primeiro-ministro. Se os críticos gastassem esse tempo estudando a vida de Daniel, na arqueologia, na história, com certeza viriam ele como um modelo de servo de Deus em terra estranha. Mas não, perdem tempo com coisa periférica e a vida e a obra dele, que deve ser destacada, fica como se fosse uma coisa normal. Não, ele não teve uma vida normal. Aliás, ele já começa que ele não tem uma escolha normal. Ele começa já não querendo comer da comida da Babilônia, dos pratos da Babilônia, e vai comer chuchu, abobrinha, por temer a Deus, porque sabia que, por causa dos ídolos, Judá tinha ido para o cativeiro. E agora ele não queria se compactuar com nenhum ídolo da Babilônia, ou seja, ele estava disposto a morrer. Olha as informações do livro de Daniel, que já começam a ser o quê? O carro-chefe daquilo que Deus vai realizar na vida dele, porque ele é agraciado por Deus e ele é presenteado com o dom de sabedoria, ele e os seus 3 amigos. Agora, por que ele foi agraciado com o dom de sabedoria? Ele já era um nobre, ele já era inteligente, mas aqui não tinha nada a ver com o dom espiritual. O dom espiritual foi uma busca que ele teve por causa da devoção dele a Deus. Ou seja, se os críticos fossem gastar tempo com esse tipo de coisa, com certeza eles não iam parar com discutindo essas outras coisas. É o que eu penso, irmãos. É meu modo de pensar, tá bom? Deixa os liberais com... Eles querem ficar com o periférico, tudo bem. Eu quero ficar com esse irmão. Os acessórios do que o motor do carro. Exatamente, né? Eles ficam... né? Eu quero ficar com o principal, tá bom? Beleza? Graça e paz, pastor Johnny. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Continuando aqui, então... A autoria, tá? Então, bom, para nós, o autor é o próprio Daniel, tá bom? Eu vou, depois vocês dediquem tempo, qualquer coisa, a gente continua tratando sobre esse assunto. Qualquer dúvida, me procure no pessoal, tá bom? Gil, lê para nós essa parte que está em destaque aqui. É esse o âmago do problema humanista com o livro de Daniel. A negação da profecia. O resultado de tal ponto de vista é também negar a soberania de Deus sobre os afazeres humanos, o verdadeiro objetivo do livro. O que o autor está querendo dizer aqui é o seguinte: eles ficam contra-argumentando em tantas coisas que aí
naturalmente a soberania de Deus e o governo de Deus passa entre os dedos e escorrega para o ralo. Ou seja, quando você começa a querer ter objeção sobre o livro e a autoria de Daniel, você vai perder coisas importantíssimas. Como eu já disse nas outras aulas, Daniel ele fala de 4 impérios. Então os críticos vão dizer o seguinte: não é possível que alguém profetizou sobre 4 impérios. Claro que é possível. Daniel não só fala de 4 impérios, mas Daniel também fala dos sinais dos tempos que ainda nem chegou. Verdade. Ou seja, o que é mais difícil? Falar de um final e de um juízo final que ainda nem chegou, ou dos 4 impérios? Pode ver que ainda tem profecias de Daniel que nem se concretizaram. E algumas de Daniel que nós presenciamos. Sabia disso? Sim. Que tem profecias de Daniel que nós desfrutamos na íntegra. Na íntegra. Não sei se vocês já ouviram falar de algumas coisas que acontecem em Daniel que faz parte do nosso contexto. Eu vou citar só uma delas. Daniel comenta que quando chegasse o final dos tempos, o conhecimento se multiplicaria. Tecnologia, né? Nós podemos dizer que nós somos a geração que se cumpriu de forma exponencial essa verdade. Eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente, para uma pessoa construir um grande prédio, ela precisava do quê? De um departamento de engenharia e muitas pessoas fazendo cálculos simultaneamente para averiguar se aqueles cálculos estavam certos. E hoje, tudo isso hoje a gente faz com o quê? Simples celular. Ou, se você preferir, com uma HP. No meu caso aqui, eu tenho uma HP financeira, né? 12C financeira. Mas temos a científica. Hoje você faz tudo isso com HP. Engenheiro também usa. Né? Para medida de arquiteto. Entendeu? Mas antigamente, sem o computador, hoje o que um computador faz resume-se a trabalho de milhares de pessoas. Ou seja, o conhecimento se multiplicando, na segunda profecia de Daniel, é um dos fatores pelos quais ele tinha dito dos finais dos tempos. Isso começa a acontecer depois de que período, irmãos? Depois da descoberta da bomba atômica. Ou seja, na história da humanidade temos esse corte, que é a descoberta da bomba atômica. Temos a modernidade, a pós-modernidade, temos a era atômica. E agora estamos na era tecnológica. Pode ver que tanto da era atômica como da era tecnológica, quem que desfrutou isso? Nós, que temos 50, 70 anos. Exatamente. Agora eu digo para vocês, Daniel profetizou isso há quanto tempo? Vamos lá, vamos voltar aqui para a tabela. Olha lá, Daniel está em que ano, mais ou menos? Olha lá, que ano? 500, dentro 6, ele nasceu em 600 e pouco, e ele viveu mais 70 anos, ou seja, olha, entre os anos 500 e vamos pôr aqui 530 a 620, olha só. Ou seja, ele profetizou nesse período antes de Cristo, no século VII, não. Século 5, né? 5, né? Antes de Cristo. E aí nós estamos no século 21º depois de Cristo, ou seja, 26 séculos pelo menos. E então, qual é a dificuldade de Daniel ter falado dos 3 impérios? Nenhuma dificuldade. Mas os críticos, né? Bom, então vamos correr, porque isso daí já é um assunto. Hã? Deus é soberano na história, né? Exatamente, Júnior. Muito soberano. Agora, pastor Johnny, leia para nós argumentos que confirmam a autoria de Daniel. Agora, do mesmo modo que Moisés, Samuel, Esdras e outros reconhecidos autores do Antigo Testamento, Daniel registra os capítulos históricos, 16 no caso, né, na terceira pessoa. Ao narrar as 4 visões, do capítulo 7 ao 12, escreve sempre na primeira pessoa, identificando-se muitas vezes, aspas, eu, Daniel. Então, meus irmãos, nós temos muito mais argumentos que confirmam do que qualquer outra coisa.
Tá bom? Continuando. B. Ezequiel reconheceu a historicidade de Daniel na sua época, mostrando com isso que sua notável sabedoria e seu caráter íntegro eram legendários, comparáveis aos de Noé e Jó. Ezequiel 14, 14, 20 e 28, verso 3. Agora, esse texto a gente tem que ler. Vamos lá. Gil, abra para nós Ezequiel 14, 14, por favor, e 14, 20. Irmão Júnior, abra para nós Ezequiel 28, 30. Olha que interessante esses textos, irmãos. Quem era Ezequiel? Nós tratamos semana passada. Ezequiel era o quê? Além de profeta? Sacerdote. Que ele profetiza lá em Babilônia. Ele também foi levado. Possivelmente, Daniel ajudou na migração de Ezequiel quanto de outros exilados. E lá, como sacerdote, ele não tinha dor de cotovelo de Daniel. Pelo contrário, ele mostra que Daniel era um homem de caráter, de integridade, que se tornou uma lenda viva, e ele ainda traz algumas afirmações sobre Noé, sobre Daniel, como um homem na semelhança de Noé e Jó. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Pensa assim, pensa o pastor, um dos pastores principais do seu povo naqueles dias, valorizar aquele servo de Deus que está no palácio. Sabe o que seria mais ou menos hoje Billy Graham valorizando um senador da República dos Estados Unidos, ou o pastor Ernesto Nini valorizando um primeiro-ministro, no caso do nosso país não temos, mas no caso o presidente do Congresso, presidente do Senado, mostrando que, olha, ele é um homem de Deus, ele não se corrompe, ele nos faz lembrar os passos de Noé. Como Noé foi uma pessoa, um justo, diferente nos seus dias. Jó também foi justo, que trouxe elogio. Agora o próprio Espírito Santo. Irmãos, guardem isso. O que eu gosto de afirmar, e nessas horas, quando eu estou pregando, eu falo com muita autoridade, no sentido assim, eu falo com muita convicção. Eu falo assim, irmãos, foi o Espírito Santo de Deus quem disse isso na boca de fulano. Entendeu? Então foi o próprio profeta Ezequiel que disse na boca de Ezequiel. Foi o Espírito Santo que disse na boca de Ezequiel que Daniel era isso. Então vamos ver o que o texto diz, que eles de fato eram? Pode ler, Gil. 14, 14. 14, 14. Ainda que tivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as bestas feras, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem aos seus filhos, nem às suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Uau, que elogio, irmãos. Olha, eu gosto de pensar que foi o pastor daqueles dias dizendo isso, sim, o profeta foi, mas eu amo de pensar que não foram somente eles, foi quem? O próprio Espírito Santo de Deus, usando a boca de Ezequiel, estava dizendo que Daniel era uma pessoa lendária, era uma lenda viva. Glória a Deus, né, irmãos? E agora leia Júnior 28:3 para nós. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Mostrando também, mais uma vez aqui, a sabedoria, né? Aqui ele faz uma pergunta. Você é mais sábio que Daniel? Na NVI está assim. Não haverá segredo que lhe seja oculto? Ou seja, dando uma ideia, aqui era aquela repreensão contra o rei de Tiro. E aqui valorizando a sabedoria de Samuel. Agora, deixa eu fazer um último comentário sobre essa questão. Lembra de um outro homem sábio
que foi agraciado por Deus com dom de sabedoria e se corrompeu? Aqui estamos diante de um outro homem sábio que foi agraciado por Deus, não com tanta sabedoria, mas que não se corrompeu. Glória seja dada ao Senhor. Que Deus nos dê sabedoria e que Deus nos dê essa unção, para que a gente caminhe nesse espaço de Daniel e de José. E que jamais a gente se enverede seguindo os passos de Salomão. Em nome de Jesus, tá bom? Esse texto é interessante também, que aí destaca também a salvação individual, né? Pessoal, né? Sim. Viu, leu, né? Exatamente, mostrando da família. Isso, né? Salva eles, mas os outros não. Porque a gente vai tratar já em um dos profetas, a gente vai usar o termo responsabilidade pessoal. Isso. Quando há pouco eu mencionei com vocês sobre a questão de não entender como de um rei como Uzias, Jotão, de repente vem filhos cruéis como Acás, e depois Deus levanta filhos piedosos desses reis maldosos. Ou seja, eu sei que é difícil a gente entender, mas uma coisa eu sei, são responsabilidades pessoais. Isso a gente não pode negar, né? Isso a gente não pode abrir mão, e a gente louva a Deus quando a gente entende que essa clareza. Quando eu digo que eu não consigo entender, é porque, pensem assim, irmãos, algumas pessoas e algumas famílias foram separadas pelo dedo de Deus para propósitos especiais. E os monarcas de Israel, em especial a tribo de Judá, foram esses, né? Então fica mais difícil ver o quanto Deus foi bondoso com eles e o quanto eles foram arredios ao Senhor, né? Tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Querido professor Fabiano, seja bem-vindo aí. Chame a... Oi, pastor. Tudo bem? Bom. Eu queria ter só um comentáriozinho. Pois não, Fabiano. Sobre a veracidade do livro de Daniel. A gente tem essas provas aí que a própria Bíblia dá testemunho disso. Mas também tem um outro fator chamado arqueologia, né? Sim. A arqueologia também ela vai destacar que tem vários materiais cuneiformes que foram extraídos aí da terra do período aí da Babilônia, né? Tanto o Rodrigo Silva ele fala que tinha um pessoal, aqueles que ficam migrando, agora eu esqueci o termo que dá. Eremita? Então, aí... Beduíno? Não. Imigrante? Certo. Então... Itinerante. Enfim, eles estavam ali próximo do rio da Babilônia, né? De Babila, se não me engano. Aí, então, eles acharam os tijolos. Os tijolos foram escritos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aí, então, até aí os críticos não aceitavam o livro de Daniel. Diziam que não tinha prova, não tinha, né, algo que identificasse. Aí, então, teve um homem que achou esse tijolo, aí entregou, fez essa doação para ele, e então ele colocou lá no museu da Unasp, né? Está lá até hoje. Aí só que disseram assim, não, é muito pouco, só uma coisa, dizendo, pode ser falsificado. Aí só que acharam centenas de tijolos, e todos com o nome de Nabucodonosor, e que acreditava que era do templo onde ele ia cultuar o Deus dele. Aí então isso é uma veracidade aí que prova Sim. da autoria de Daniel. Muito obrigado, Fabiano. Nada. Há pouco, eu acho que você estava em translado, eu falava sobre isso, que os críticos, eles ficam tentando refutar a autoria, a data, a composição do livro. Se eles gastassem tempo na arqueologia, eles veriam que tem muito material que comprova isso, né? E, é claro, as comprovações internas, né? Como a gente acabou de ver aqui, o próprio Ezequiel confirmando. Lembrando que na aula passada, quando nós estudamos sobre o profeta Ezequiel, podem ver que Ezequiel ele era extremamente detalhista com as datas, com os acontecimentos. Lembram que nós trabalhamos aqui mostrando as tabelas, o ano em que ele é deportado, os acontecimentos, até a última profecia dele.
Então, é muito interessante que quando ele menciona Daniel e menciona a integridade de Daniel, isso já tinha se espalhado por toda a região, o fato de que Deus tinha exaltado Daniel, tinha dado sabedoria a ele, e que ele era uma pessoa extremamente íntegra. Sem dizer também nas outras comprovações internas do Novo Testamento. Ou seja, são muitas evidências, né? Mas obrigado, viu, Fabiano? Obrigado. Então vamos prosseguir aqui. Joia. Agora vamos lá. Continua, pastor Johnny. O autor? C. O autor demonstra cabal conhecimento dos hábitos, costumes, história e religiões do sexto século a.C. Exatamente. Então, aqui a gente vai ver bastante isso com relação à cultura dos babilônicos. Pode ver que o próprio nome de Daniel também, tanto ele quanto seus 3 amigos recebem nomes baseados na cultura babilônica e nos deuses babilônicos. Aqui vem o esboço de Daniel, né? Eu não vou gastar muito tempo agora com vocês, mas só simplesmente citando, né, vitórias pessoais de Daniel sobre a oposição dos gentios, do capítulo 1 ao 6, visões proféticas de Daniel, da oposição gentia a Israel, 7 ao 12, e assim, o esboço, uma outra coisa que a gente vai ver já com mais detalhes, é que Daniel, ele tinha no seu, foi um dos poucos livros que ele usa muito do aramaico. Ele usa bastante do idioma aramaico, e vem uma informação bem interessante do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 8, ele usa muito do aramaico. E o aramaico, irmão, só para vocês terem uma ideia, ele é uma língua irmã do hebraico, assim como o português e o espanhol. Era uma língua diplomática entre as nações. Então, lembra, Daniel, eu falei na aula passada, assim como Ezequiel, olha a terminação do nome El era Deus para os cananeus, logo era Deus para os gentios. Ezequiel estava onde? Ele estava com o seu povo, buscando a presença de Deus, cuidando do seu povo, mas esse povo agora estava sendo sal e luz para os gentios. Então o profeta Ezequiel, além de restaurar a adoração ao Deus de Israel na Babilônia entre o seu povo, eles estavam também tendo o quê? Um ofício de proclamar a glória de Deus para os gentios. E Daniel, quando ele escreve a sua obra, nós entendemos que ele escreve muito do que ele realmente profetizou em aramaico, que era para que a sua mensagem chegasse também aos gentios. Porque como a língua aramaica era uma língua diplomática entre as nações, era a maneira mais fácil de se fazer conhecidos os mistérios de Deus. Eu aprendi isso com a professora Márcia Zollner, e eu achei muito interessante esse comentário dela. Estou dando a fonte aqui do que eu aprendi com ela. E isso é muito interessante porque Daniel, ele está sendo alguém que está vivendo a glória de Deus na sua essência, mas ele está também agora, de uma forma direta ou indireta, proclamando a glória desse Deus eterno, que é o único Deus entre o seu povo e entre o rei da Babilônia e os babilônicos e os demais que estão debaixo da Babilônia. Isso é maravilhoso, irmãos. Só Deus para fazer isso. E só um servo de Deus com muita humildade para realmente se manter sendo usado sem se vangloriar. Eu vejo na vida de Daniel aquele versículo, né, que diz que se a gente vai se vangloriar, que nós nos vangloriemos no Senhor, né, que nós adoremos o Senhor. Daniel é esse, que dá glória a Deus por tudo. Ele dá glória a Deus porque Deus o salva da morte. Ele dá glória a Deus porque ele interpreta os sonhos e Deus o coloca no trono. Quando ele está ali debaixo de tanta graça, ele não liga para os opositores, e mesmo sendo velho, ele coloca-se de joelho e ora, mesmo sendo jogado entre os leões. Ele é uma pessoa de uma fibra
de uma constância, de uma personalidade forjada, eu diria, na graça de Deus e na autoridade do Senhor, que ele não se dobra para ninguém nem para nada. Isso é magnífico. E como se não bastasse, ele usa da língua aramaica para anunciar aos outros povos o quê? A glória de Deus, a revelação de Deus, a majestade desse Deus sempre eterno. Como eu digo na igreja, posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Aleluia. É aula de teologia, Glória mas a não tem Deus. como não se empolgar, meu irmão. Não dá para não se empolgar. Não, né, irmãos? A gente tem tanto a aprender. Sabe, irmãos, eu não sei, quem sabe eu estou falando aqui com os futuros senadores da República, os futuros vereadores de Ferraz, de Suzano, os prefeitos, que Deus nos faça ser como Daniel, onde a gente for. Amém? Então, irmãos, deu aqui 1 hora de gravação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Eu quero. Opa! Eu quero. Então faça. Também. Pastor, uma pergunta. Eu vi isso hoje. Eu vi que na Bíblia hebraica, o livro de Daniel, ele não está entre os profetas. Por Também que vi. será? Ele não está entre os profetas? Não, não está. Por exemplo, o cano hebraico, ele não reconhece Daniel como Não é profeta. escrito, né? Então, Por exemplo, a Torá, Neviim, Ketuvim, ele não sim. está entre os Neviim, ele está entre os Ketuvim, que é os escritos. Então, a gente já comentou alguma coisa sobre isso, Fabiano, na aula dos escritos, né? Tem uma explicação técnica que eu confesso que agora eu não me recordo. Eu vi o professor, o professor Saião, ele falou que quem fez isso aí, na verdade, foram os cristãos, a separação do cano. Então, até o judaico também, foram os cristãos. Aí, então, o próprio Jesus, ele dá testemunho de Daniel, dizendo assim, ó, está lá escrito no profeta Daniel. E ele usa essas palavras. Sim, sim. Então, na realidade, depois, Fabiano, eu recordo o porquê, eu não estou recordando agora. Agora eu não estou recordando. Aí, como eu tive pouca informação sobre isso, aí eu E fiz essa pergunta. eu confesso que você me pôs agora na fogueira, viu, professor? Então tá uma boa tarefa para nós dois agora aqui. Então, nesse assunto que o professor Fabiano falou, eu li hoje na internet, até anotei aqui, ó. Então, anotação, antes de começar a aula, eu vi um comentário assim. Está escrito assim: na tradição hebraica, Daniel não é tido como profeta. E a justificativa: Deus não entregou nenhuma mensagem pública através dele à nação de Israel. No entanto, Jesus chama Daniel de profeta em Mateus 24:15. Exatamente. Então, pode ser que... Olha, valeu, Júnior, já pela dica, tá vendo? Então, são coisas que também, irmãos, eu até peço desculpa, né? Porque muitas vezes para dar as aulas aqui para vocês, eu estou estudando bastante. E algumas informações eu também desconheço, mas eu vou pesquisar depois. Mas deve ser algo parecido com Jó, eu deduzo. Deve ser algo que acontece como Jó. Jó foi escrito, pode ver que Jó está dentro dos livros poéticos, né? Então, pode ser que seja alguma coisa sobre isso, né? Mas fica, obrigado, viu, Júnior? De qualquer forma, vamos estudar mais. Fabiano, você está comigo nessa daí, fiote. E essa matéria é tua, hein? Vou deixar para você me ajudar, tá bom? Mas eu vou pesquisar também depois e sabendo, eu boto no grupo, irmãos, porque a partir de hoje a gente não vai trabalhar mais sobre esse assunto, né? Olha aí, boa pergunta para a prova, hein? Fica aí, ó. Pesquisem sobre o assunto também. Quem sabe aí, eu vou considerar aí um pontinho aí, porque aí vocês juntos vamos aprender. Mas deem as fontes, tá bom? Deem as fontes. Ó, pesquisar pela internet é bom num primeiro momento, mas você sabe que a internet, irmãos, ela é muito vasta, tem de tudo. Tem também o Google Acadêmico, que aí fica uma sugestão muito boa para vocês,
que é a parte mais erudita, de estudos, de teses, e dissertações, e aí é a parte melhor. Então dá para, tá bom? Mas Dá para pesquisar. dentro do perfil de profeta, como você dá você dá uma olhada mesmo, você vê que ele não tem um perfil, ele não tem esse perfil de profeta padrão. Ele tem um perfil mais de estadista, né, Júnior? De estadista. E o livro dele parece que ele é uma narrativa mais histórica. Sim, sim. Do fato que ele está vivendo. Fazendo uma avaliação breve, uma avaliação literária, diante do que você acabou de dizer, exatamente, parece algo mais na semelhança, por exemplo, como Neemias, como Esdras. Exato. Dá uma ideia de deixar ele dentro dos históricos. Por outro lado, quando você vai ler o livro, você vê que ele tem visões, ele tem revelações, e isso não deixa de ser uma profecia. Então, eu, particularmente, vejo ele mais como um profeta. No entanto, ele acaba tendo, dentro de uma perspectiva literária, ele acaba tendo essas duas premissas, porque ele registra a história, os acontecimentos, mas ele vai registrar as profecias. E Daniel ainda tem um terceiro fator, como Zacarias, ele é apocalíptico. Ou seja, se torna até mesmo, eu poderia colocar, no Velho Testamento, nós não temos livros apocalípticos. Mas se tivéssemos uma divisão apocalíptica, Daniel também entraria ali, junto com Zacarias, né? Sim. Mas assim... É controvertido o assunto, né? É controvertido, exatamente. Por outro lado, eu acredito que a definição que predomina nele como profeta, fazendo uma pesquisa mais, assim, pelo menos na minha observação, eu colocaria ele como profeta. E partindo do pressuposto que Jesus o chama de profeta, irmãos, se o mestre falou que é profeta, acabou. Quem é que vai dizer que não? Tá bom? Mas, Fabiano, vamos pesquisar. Alunos, pesquisem. Vale um ponto na prova. Isso daí. Quem souber e der fontes legais, eu vou estar aprendendo também. Então, todos estaremos aprendendo juntos, tá bom? Beleza? Júnior, você tinha uma pergunta? Vamos deixar para outra, porque não, já passou era bastante. isso mesmo. É na linha o professor Fabiano apontou. Era? Era. Desculpa. Então, tá bom. Pensamos igual, então. Então, maravilha. Então, vou fechar aqui a gravação, tá bom? Só um minuto.